As perguntas do método indutivo, como nós temos trabalhado, nos ajudam a ir progredindo dentro do texto em termos da nossa compreensão e do nosso entendimento. O que está pressuposto por um método indutivo é que esse método nos ajuda a crescer em conhecimento e entendimento do texto progressivamente, aos poucos, ou seja, vai se revelando a nós gradativamente aquilo que o texto está querendo comunicar. O método indutivo quer que a gente evite pular etapas e querer dar um salto muito grande antes de passar por um progresso gradativo dentro da compreensão do texto. Isso nos leva a pensar o texto a partir dos seus dois contextos. Todo texto bíblico tem um contexto histórico e tem um contexto literário. Na nossa aula passada, nós concluímos falando sobre o processo de interpretação e os materiais, os livros de referência que nós temos, que nos ajudam a compreender o texto a partir dos diversos aspectos que vão surgir no texto para nós, na medida em que fazemos as perguntas interpretativas e para elas não vamos encontrar uma resposta no próprio texto. Para algumas perguntas que nós fizemos ao texto, sem dúvida nenhuma, respostas foram dadas. No entanto, não significa que as respostas que o próprio texto deu já são claras e compreensíveis para nós, no sentido de o que elas significam. Por isso mesmo que nós temos que começar a pensar contextualmente. E talvez contexto seja a palavra mais importante que nós temos dentro da hermenêutica bíblica. Agora nós já mudamos uma chave, se você se lembra bem, na nossa mente, que é parar de pensarmos na Bíblia em termos de capítulos e versículos, para pensarmos no texto bíblico a partir da construção de parágrafos. A segunda chave que nós temos que virar na nossa mente é não mais pensarmos a Bíblia como se fosse um todo uniforme, ou seja, como se todos os livros da Bíblia devessem ser interpretados ou até mesmo pudessem ser interpretados da mesma maneira, como se fosse tudo de um mesmo período da história, de tudo de um mesmo lugar e etc. Não. A Bíblia possui diversos contextos históricos e o contexto literário de cada livro determinará a forma como nós entendemos a mensagem que está sendo comunicada. E eu quero começar com você pensando um pouco em contexto histórico e por que o contexto histórico é importante na interpretação da Bíblia. Eu quero ler dois textos do Novo Testamento com você, começando por João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto que fala da encarnação da palavra divina, que é Jesus, o Filho, mostra para nós um interesse de Deus de vir fazer parte da história humana. A revelação de Deus a nós aconteceu dentro da história, dentro do tempo histórico. A revelação bíblica não consiste em Deus nos tirar do tempo e do espaço para nos levar para uma dimensão onde nessa dimensão ele pudesse se revelar a nós. Muito pelo contrário, todo o movimento de revelação de Deus nas Escrituras consiste em um Deus vir para a nossa história, se limitar à nossa linguagem, à nossa capacidade de compreensão, aos aspectos culturais pelos quais apreendemos a realidade. Todo o movimento de revelação divina, portanto, é para dentro do tempo histórico. Isso significa que quando nós vamos para Hebreus capítulo 1, do verso 1 até o verso 3, a gente vai ver o registro desse movimento de Deus para dentro da história. Olha que interessante. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Esse texto de Hebreus é fantástico porque mostra o seguinte: existe no autor da carta aos Hebreus uma memória de que Deus falou aos nossos antepassados. E como que nós temos acesso ao que Deus falou aos nossos antepassados? Por meio do registro das Escrituras. Toda a revelação de Deus aconteceu, portanto, dentro do tempo histórico, e a Bíblia é o registro em forma de texto de todo esse movimento de Deus em se revelar a nós no tempo histórico. E cada tempo histórico, cada momento da história traz as suas particularidades.
Em cada momento da história, nós temos uma organização social, por exemplo, a época dos juízes, que governavam o povo, e a época dos reis, são contextos diferentes. Então, essa estrutura social muda. Com isso muda as leis, com isso muda a cultura, com isso muda aspectos religiosos, relações sociais, relações familiares. Todas essas coisas estão em constante modificação na história da humanidade e na Bíblia não é diferente. Por isso que nós devemos agora começar a olhar para os diferentes textos bíblicos, discernindo os seus diferentes contextos históricos. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Para a gente ter um pouco de prática da interpretação e entendimento da Bíblia a partir dos seus contextos históricos, eu vou chamar você para ler comigo o livro de Ruth no capítulo 4, e eu vou ler um trecho que é do versículo 5 até o versículo 8. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, você estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: Nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. E aí olha que interessante o que vem no versículo 7. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: Adquira você mesmo, tirou a sandália. É interessante porque esse versículo 7, por exemplo, eu estou lendo o texto da NVI. A Bíblia NVI coloca esse versículo 7 entre parênteses. E aqui é um exemplo da própria Bíblia explicando o contexto histórico da própria Bíblia. O legal é que existia, portanto, na mente desse autor do livro de Ruth, a necessidade de explicar alguma coisa que acontecia no passado do próprio povo, que obviamente não estava claro para os leitores que fariam a leitura do seu texto. Então foi necessário que, nesse caso, o autor explicasse de antemão para os seus leitores o porquê do gesto de tirar a sandália, para explicar que antigamente em Israel era tirando a sandália e entregando ao outro que se oficializavam os negócios naquela região. Esse é um ponto importante para nós porque exemplifica para a gente uma das nossas maiores necessidades para a compreensão do texto bíblico, que são os diversos aspectos contidos no texto que não farão sentido para nós, leitores modernos do texto bíblico, se nós não tivermos acessos a esses aspectos culturais e determinados pela história e contexto de cada um dos livros da Bíblia. Por isso mesmo que quando nós vamos estudar e interpretar o texto bíblico, nós precisamos estar atentos para o contexto histórico de cada livro. Existem 4 pontos fundamentais sobre o contexto histórico de um livro. Vamos a ele. Primeiro, a determinação da autoria desse texto. Quando nós vamos estudar um livro bíblico, nós precisamos fazer a pergunta sobre a autoria do texto. A autoria do texto nem sempre vai estar clara para nós no próprio livro. Por exemplo, o livro de Ruth não é um texto que nos diz claramente quem é o seu autor. Apenas as pesquisas históricas sobre os livros da Bíblia é que poderão nos dar algumas teses, algumas possibilidades de autoria desses textos.
O mais importante para a gente, na verdade, quando nós estamos fazendo análise de um texto bíblico em contexto histórico, seria justamente a determinação da data desse texto. E isso é algo que realmente importa para nós. Por quê? Porque quando nós temos uma data, por mais que se trate de textos antigos e como tudo na história antiga, datas são aproximadas. Dificilmente nós conseguimos cravar uma data com muita precisão para a maioria daquilo que a gente encontra na Escritura. Temos datas aproximadas e se temos datas aproximadas, temos também uma boa referência de onde situar historicamente esse livro que nós estamos estudando. Dois outros, o destinatário. Quem são os destinatários desse livro? Para quem esses livros foram escritos? O que nos leva também à determinação do propósito. Já que determinamos para quem esse texto foi escrito, também já vamos descobrindo o porquê, qual é o motivo desse texto ter sido escrito. Tudo isso, essas 4 questões, vão clarear para nós maior parte daquilo que a gente precisa saber sobre o contexto histórico no livro, que vai nos colocar no caminho de irmos então às ferramentas e fazermos a análise desse texto dentro do contexto histórico que nós estamos descobrindo no texto bíblico. É óbvio que nós não vamos precisar dar as respostas a esses 4 pontos a partir da nossa leitura sozinhos da Bíblia. Toda essa pesquisa já foi realizada e nós encontramos isso nas introduções bíblicas e nos livros que tratam do contexto histórico das Escrituras. Mas talvez os comentários e as introduções bíblicas e até algumas bíblias de estudo trazem nas suas primeiras páginas justamente essas informações que nós estamos procurando. Elas servem, portanto, como uma primeira referência para nós sobre como situar esse texto historicamente.